O fundador do movimento escoteiro, Robert Stephen Smith Baden-Powell, foi um general inglês. Em 1899, quando ele defendia o cerco de Mafeking dentro da Guerra dos Boers, ele utilizou alguns jovens da região como estafetas, como mensageiros de pontos estratégicos a cada ponto estratégico, o que deu muito certo. Quando ele chega na Inglaterra, ele encontra uma juventude um pouco ociosa e, diante da experiência que ele teve, ele propõe todo um movimento, ou todo um grupo de ações entre atividades de saída e caminhada, enfim, que foram motivando esses jovens a se encontrarem. E a coisa deu tão certo que foi se multiplicando e foi crescendo. O Baden-Powell percebeu que teriam muitas crianças entrando no movimento que não conseguiam acompanhar os jovens mais antigos. Então, por isso, ele decidiu então dividir as tropas, né? E assim criando o ramo Lobinho. Ele contatou o Rudyard Kipling e, baseado na história que ele escreveu sobre o livro da selva, ele fez os personagens e criou um mundo lúdico para que as crianças se interessassem mais pelo escotismo e que conseguissem entender de uma forma mais descontraída todos os princípios do escotismo, né? O grupo escoteiro Georg Black, né, pelo próprio nome como diz, né, ele iniciou como professor de ginástica da Sojipa, que na época se chamava Turnbahn, né, Sociedade Alemã. Ele era professor de ginástica, então teve um evento na Alemanha, um festival de ginástica em Leipzig, e ele foi para lá. E lá ele observou, né, que nas competições havia o auxílio de jovens uniformizados. E esses jovens uniformizados, ele foi depois descobrir que eram escoteiros. E se interessou, né, por aquele movimento de jovens que estava auxiliando e se informou, né, foi buscar atrás a informação do porquê que existiam aqueles jovens colaborando naquele evento. E aí ele teve o primeiro contato com o movimento escoteiro. Achou essa ideia interessante, porque ele também trabalhava com jovens, né, ginastas lá no Turnbahn, na Sojipa. Então ele retornou ao Brasil e na sociedade arrecadou alguns jovens, né, e começou a realizar atividades com aquilo que ele tinha coletado lá na Alemanha. O início foi mais ou menos em torno de 43 jovens. O grupo já começou, de certa forma, com um volume grande de pessoas. E aí foram desenvolvendo. Em 24, né, surgiram os lobinhos. E é muito interessante porque em 24 também surgiu a União dos Escoteiros do Brasil. Antes, o grupo escoteiro era vinculado a uma associação da Alemanha, porque no Brasil não existia, né? Com a criação da União dos Escoteiros do Brasil, obviamente, o grupo escoteiro se vinculou à União dos Escoteiros do Brasil, onde é até hoje, e a única associação do Brasil que é vinculada à Organização Mundial do Movimento Escoteiro. E as atividades foram sendo realizadas. O grupo escoteiro fazia muitas atividades de visitas a outras cidades para também difundir a ideia do escotismo, né, tanto no Rio Grande do Sul, quanto em Santa Catarina e no Paraná. E o interessante é que a evolução do movimento escoteiro, a partir do grupo escoteiro, culminou com o primeiro Jamboree, até onde tenho a informação, que foi realizado no Brasil, foi realizado no Rio Grande do Sul em 1930, né, que os escoteiros de Santa Cruz do Sul e de Cachoeira do Sul, né, também participaram deste Jamboree. O grupo escoteiro, em 1944, ele mudou a sua denominação. Antes ele se chamava Pfadfinder Grupp von Porto Alegre, que nada mais é que Grupo Escoteiro de Porto Alegre, né? Isso quando ele se originou. E em 44, em função da Segunda Guerra Mundial, ele passou a se chamar Associação Escoteira da Sojipa. E em 1963, o grupo escoteiro, no seu cinquentenário, alterou novamente o seu nome e resolveu homenagear o seu fundador. A fundação do grupo escoteiro tem a data de 13 de outubro de 1913. Como foi fundado por Georg Black, o grupo passou a se chamar Grupo Escoteiro Georg Black no seu cinquentenário, em homenagem ao seu fundador, e também a sede escoteira atual foi inaugurada para este cinquentenário também.
luta do chefe Lino, da chefe Vilma, sempre foi em prol dos jovens. Dentro da sociedade, então, ele foi o primeiro presidente da pasta cívico-cultural da sociedade. Foi diretor de departamento durante alguns anos. Ele nunca foi diretor-presidente do grupo, mas sempre esteve no cargo de chefe de grupo, né, coordenando a parte técnica, praticamente, do movimento, do grupo escoteiro da Sojipa. Como eu comecei desde o início, eu tinha 16 anos quando entrei para Bandeirantes. Então toda a minha vida foi em função de Bandeirantes e depois escoteiro. E a gente vai então assim encarnando dentro desse movimento que dificilmente pode largar. Porque queria um ambiente bom, uma atividade boa, tu te sentia bem, tu fazia o bem, tu procurava estar sempre certo dentro das regras do movimento. Então tu vai vivendo essa vida contínua. E como eu era casada com um escoteiro, muito mais que isso, né? E aí tive os filhos também, que já todos nasceram já escoteiros, né? Nessa altura. De lá para cá, ele tinha visões de que o futuro do grupo, para fazer atividades externas, teria que ser com segurança, onde ele partiu em busca de outros lugares para fazer atividades escoteiras. O grupo, então, conseguiu, através de uma doação da família Black, uma área, um espaço no litoral de Torres, né, na praia de Itapeva, que infelizmente o governo do estado desapropriou lá para colocar um camping e perdemos esse espaço. E em busca de outros lugares, então, para fazer atividades com segurança, através de contatos com amigos, ele conseguiu um encontro com o prefeito de São Francisco de Paula da época, seu Orivel Maciel, onde subiu com a comitiva de chefes e comissão de paz, para que pudesse achar um espaço, esse tal espaço com segurança. E assim foi dessa forma, depois de passar o dia cantando músicas escoteiras com o prefeito, ele no final da tarde disse: acho que tem um espaço legal para vocês, que é a Companhia do Leite, ou Sindicato do Leite. E a gente veio com chuva, cerração, não víamos nada na frente, pulamos a cerca, atolamos até o joelho no barro e se conquistou essa área que não sabíamos nem a extensão dela, mas era uma área, né? E aquilo era o sonho, no caso, que estaria sendo realizado. Em final de 1914 partiram para Blumenau via Taquara de trem, de Taquara, São Francisco, Tainhas e Itembezinho, a pé, desceram o cânion, saíram em Praia Grande a Torres de barco pela navegação Mampituba. De Torres foram à Laguna, ficaram muito mal das pernas porque era terrível o caminho. Lá eles tiveram ajuda para chegar a Florianópolis. De Florianópolis pernoitaram num navio e 1 ou 2 dias depois partiram para Blumenau. É genuinamente tão gentil, é acolhedor. Quando tá com dificuldade, sempre vai ter alguém para te ensinar alguma coisa. Quando tu tá triste, sempre vai ter alguém para te acolher ali. Quando às vezes tu não sabe para onde ir e tu tá, às vezes tua casa é um lugar complicado, às vezes tu não tem muitos amigos e tu vir para esse lugar que tem essa tendência de acolher as pessoas é a melhor opção. E eu senti isso na minha vida. O escotismo na minha vida mudou muito, assim, é uma coisa que te evolui como pessoa, faz ter muita responsabilidade, assim, faz tu entender muito da tua vida, tu crescer muito bem, assim, dentro de ti mesmo.
isso que eu acho que quem tiver vontade de conhecer tem que vir, porque com certeza tu não vai te arrepender e tu vai criar laços pro resto da vida. O escotismo precisa ser lembrado, precisa ser conhecido, e por isso eu convido todo mundo que está assistindo a conhecer o nosso grupo e fazer parte dessa história.